Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Zilda Mendes, eu sou obreira. Eu não gosto de falar nome de igrejas porque parece que a gente está pregando aquela placa, né? E eu não gosto disso. Mas eu sou obreira, eu prego também a palavra do Senhor. Sou mãe de um casal. Hoje meu filho está completando 23 anos. Graças a Deus, meu caçula. Minha filha tem 26, né? E eu moro na Bahia, eles moram em Goiânia. Então, eu disse que todos os dias eu ia fazer um vídeo para colocar aqui no YouTube, para que esse vídeo possa alcançar todas as pessoas que teme a Deus, que busque a Deus, que busque o Espírito Santo, que honre o Espírito Santo de Deus. Amém? Então antes de começar, eu quero pedir para que vocês dêem o like, para que o YouTube entenda que as pessoas precisam ouvir esse vídeo, esse videozinho, né? É pequeno, mas que possa alcançar as pessoas, que possam ir de encontro com as pessoas que buscam verdadeiramente o Senhor. Ele fala assim, o Senhor diz assim que ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Amém? Que nós sejamos esse povo. Eu quero ler aqui em 2 Crônicas 7, no verso de número 14. Então, é 2 Crônicas 7, o verso 14, que se diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que tremendo essa palavra que o Senhor nos deixou aqui, né? Então ele fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, meus queridos, eu tenho certeza que o Brasil é uma nação que chama pelo nome do Senhor, que clama pelo nome do Senhor. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza também que o Senhor vai avivar o Brasil. O Brasil será referência. Eu creio. Então, como eu disse, né? Que todos os dias eu vou contar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, né? Eu já disse que eu já escrevi, eu tenho um caderno, né? Com a minha história, desde quando eu nasci. Eu creio que é uma biografia, né? E desde quando eu nasci até os dias atuais. Na verdade, eu até parei um pouco, sabe, de escrever, porque eu falei, até hoje eu não consegui que publicasse o livro, então eu parei por isso. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu queria muito que a minha história fosse, né, chegasse no ouvido das pessoas, que incentivasse as pessoas também a buscar o Senhor. Né? Então, nós estamos aqui hoje para dizer, eu já levantei hoje 5 horas da manhã, nós colocamos agora, nós estamos indo 5 horas da manhã para a igreja, nós estamos lá orando, a gente ora, louva o Senhor, lê a palavra do Senhor, e aí a gente, terminei lá, aí eu fui caminhar, né? E eu caminhei mais ou menos uns 30 minutos, aproximadamente. Cheguei, aí eu fui fazer algumas coisas, né? Eu já falei que eu sou extensionista e design de sobrancelha e tudo mais. Então, eu fui trabalhar, né? Porque eu moro só, mas eu trabalho aqui na minha casa mesmo. Tanto que essas coisinhas aqui, ó, atrás aqui, essas coisas que são são escovinha, anéis para fazer extensão de cílios, tá?
Então, aqui é o meu estúdiozinho, né? Dentro da minha casa mesmo. Eu ainda não tive condições de fazer o meu estúdio separado, mas eu creio que não vai demorar. Eu creio que será rápido. Se for da vontade do Senhor, né? Se ele voltar, se ele não voltar, eu ainda quero realizar esse sonho, né? De ter meu estúdio e tudo mais. Mas enfim, hoje eu quero vir dizer para vocês que eu esses dias, né, que tem passado pelas situações que eu tenho vivido, que eu tenho trabalhado muito, né, nesses dias. E então quando a gente trabalha muito, quando você dorme, você meio que esquece as coisas, né? Quando você dorme, que você está sonhando, você acha que você está em outro mundo. Quando você acorda, a realidade é essa, né? De estar aqui, de trabalhar, de ir para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se tem uma coisa que todos os dias eu almejo, é de encontrar com o Senhor. Eu almejo o dia dele vir buscar a igreja dele. Eu almejo encontrar com ele, eu almejo sentar no colo dele, eu almejo abraçá-lo, sentir o cheiro dele, sentir a batida do coração dele, né? O quanto é bom você estar na presença do Senhor, o quanto é bom você ser fiel ao Senhor. E às vezes nós somos falhos mesmo. Hoje eu estava lá na igreja e comecei a orar. E não sei, vocês, né, que são mães, que estão assistindo aqui agora, mas igual eu tô longe dos meus filhos, né? Eu já falei, eu moro na Bahia e meus filhos moram em Goiânia. Então, quando é aniversário, nem sempre eu posso estar lá ou eles aqui. Não posso. Então, hoje mesmo eu estava lá chorando, né, na presença do Senhor, estava lá louvando o Senhor e chorando e tudo. E de repente eu lembrei que Jesus, ele morreu por nós. E eu estava falando pro Senhor, dói demais estar longe dos filhos, né? Dói demais. E o Senhor me fez lembrar que Jesus, ele também morreu. Ele passou pelo o sofrimento, ele colocou uma coroa de espinho. Imagina os espinhos, um espinhozinho assim, ó, quando entra na mão da gente, já dói. Imagina vários, né? O tanto que não doeu em Jesus. Deus me fez lembrar nessa hora que eu estava chorando. E eu falando, Senhor, dói demais, tá longe, dói demais, o amor dói demais, né? E o Senhor falou, pois é, meu filho morreu por você. Meu filho foi pra cruz. Meu filho foi pregado lá na cruz, né? Com aqueles pregos lá. Ele foi, depois de tudo que aconteceu, que ele foi pra cruz, ele simplesmente teve um soldado, né, para ter certeza que ele tinha morrido, ultrapassou, né, a espada de baixo para cima para atingir o coração, se caso ainda tivesse vida, né? Então assim, aí eu fui chorar por Jesus, né? Então nós temos que estar todo o tempo, meus queridos, nós temos que estar na presença do Senhor, buscando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Olha aqui, ó, aqui ainda fala assim, ó, né, o povo, né, que chama pelo nome do Senhor, se humilhar. Nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. Nós temos que diminuir para que o Senhor cresça. Quanto mais você diminui na presença do Senhor, quanto mais você se coloca pequeno na presença do Senhor, maior ele fica na sua vida. E é assim. Aí ele ainda fala assim, ó, e orar. Nós temos que nos humilhar e orar. E buscar o Senhor. Nós temos que buscar Ele. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que orar e buscar Ele. E também ele fala assim, e se converter dos seus maus caminhos. O que é o mau caminho? É o pecado. Arrepender e não fazer mais. É isso.
que nós temos que fazer. Nós temos que deixar os pecados, não nossos, né? Os pecados que nós cometemos para lá. Porque ele pega os pecados, quando você se converte, quando você se arrepende de todo o seu coração, você deixa esse pecado com o Senhor e ele lança no mar do esquecimento. Tem até uma outra parte aqui que ele fala assim, ó, eu mesmo pego as suas transgressões e lanço lá no mar do esquecimento. E aqui tá falando assim, ó, e se converter dos seus maus caminhos. Aí ele diz assim, então eu ouvirei dos céus, ó, a promessa dele, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A minha terra é o meu coração, ou talvez a minha mente, porque quando você, igual eu estava falando, né, eu estava chorando e lembrando do meu filho e tudo mais, e estava doendo. Eu não sei se dói, é porque a gente lembra e dói no coração, ou dói na mente mesmo e a gente fala que dói no coração, mas enfim, dói. Então ele fala aqui que se nós deixar os pecados, nós deixarmos essas, né, se nós nos convertermos dos maus caminhos, né, dos nossos maus caminhos. Os nossos maus caminhos é falar mal do outro, é desejar o mal para o outro, você saber que a pessoa precisa e você não poder ajudar, isso é mal. Né? Então, eu sempre falo, Senhor, que dia que vai ser a sua volta? Que dia, Senhor, que vai ser o dia da volta do Senhor aqui para nós? Senhor, será que vai demorar? Então, assim, eu não sei, mas eu almejo demais esse dia. Eu desejo demais esse dia. Por quê? Porque eu sei que eu quero, a coisa que eu mais almejo é encontrar com o Senhor. Quando eu me converti, quando eu li a história de Moisés, acho que eu sempre vou falar isso aqui, e eu fiquei encantada com a história de Moisés, né, que ele era um hebreu, que ele cresceu com o rei, né, e o rei era, tipo, inimigo dos hebreus, e o que Deus fez? Olha o tanto que Deus é estratégico. Pegou ele, levou ele lá pro palácio para viver junto com o inimigo dele. Né? Todo mundo sabe que o rei queria matar todas as crianças, mandou matar todas as crianças, né? Inclusive era, né, para ele morrer, mas Deus, ele sabe todas as coisas, pegou ele e colocou lá. E ele aprendeu a falar, né? Ele aprendeu a falar bem, ele aprendeu, ele estudou nas melhores escolas. Então ele foi assim tratado como um príncipe, e, inclusive se o rei não tivesse o filho dele lá para substituí-lo, ou se o filho do rei morresse, quem poderia estar substituindo era Moisés, né? Mas Deus fez muito melhor, né? Então eu fiquei encantada, né? E eu fiquei encantada porque Deus falava com Moisés face a face. Meus queridos, Deus não mudou. Nós, sim, nós mudamos, mas o Senhor não. O Senhor não mudou, não. Então, se nós buscarmos Ele, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, se nós orarmos ao Senhor, buscarmos a Ele, Ele vai vir de encontro conosco. Eu creio. Amém? Você crê também? Aí vocês deixem aí no comentário se você crê que o Senhor pode aparecer para você. Se você crê, você deixa aí embaixo assim, ó, eu creio que o Senhor também pode aparecer para mim, igual apareceu para Moisés. Porque eu acredito que a maioria já ouve o Senhor. E também, como o Senhor diz, que Ele vai derramar sobre toda a carne o Espírito Santo. Ele disse. E Ele disse assim que no final dos tempos, né, que Ele derramaria do Espírito Santo dele sobre toda a carne. Olha que incrível. Quer dizer que sobre qualquer carne que tiver aqui na face da terra será derramado do Espírito Santo. Amém? E eu quero
orar por você, para você sentir a presença do Espírito Santo aí na sua casa neste momento, na sua vida. Então, meus queridos e queridas, se converta, se arrependa dos maus que tem chegado na sua vida, se arrependa. Se arrependa das coisas que você fez que não é do agrado do Senhor. Se arrependa das coisas que você já fez e no seu coração fala assim, ó, por que você fez isso? Porque já aconteceu isso comigo. De eu fazer alguma coisa e depois eu ficar assim, pra que eu fiz isso? Quantas e quantas vezes eu fiz coisas que eu sei que foi o Espírito Santo que tocou em mim para eu me arrepender. E eu me arrependi. Então, se arrependa você também. Amém? Eu quero orar para você, para que o Espírito Santo possa tocar no seu coração. Se você tiver alguma ferida aberta no seu coração, na sua alma, pede para que o Senhor vá curando. Pede para o Espírito Santo ir passando a mão dele e curando onde tiver ferida, se é no seu passado, se é na sua história de amor, se é financeiramente, a gente não sabe, eu não sei, mas que o Espírito Santo possa te tocar nesse dia de hoje, tá bom? Então, feche os seus olhos, meus queridos, neste momento. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa também aparecer para nós, falar conosco, Pai, assim como o Senhor fez com Moisés, Senhor, assim como o Senhor apareceu para Moisés, Senhor, lá na sarça, Pai, também o Senhor passou sobre a fenda, Senhor, e ele viu, Senhor, de costa, é claro, mas viu, Senhor, que nós também possamos ver o Senhor nesse dia, nessa época de hoje, Pai, nós estamos em 2024, que o Senhor possa também aparecer para nós, Pai, assim como o Senhor fez para Moisés, com Moisés, não só ele, mas eu falo sempre de Moisés porque foi assim que eu aprendi a ler a tua palavra, foi assim que o Senhor foi se revelando a mim, Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa ir tocando no coração dessa pessoa agora, que o Senhor possa ir colocando as suas mãos, derramando o teu bálsamo sobre essa pessoa agora, que o Senhor possa ir fazendo a diferença na vida dessa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa possa ver o teu agir na vida dela, que o Senhor possa tocar no coração dela, Pai, em nome de Jesus, Pai, alcance, Senhor, essa pessoa que está encarcerada, essa pessoa que está acamada, essa pessoa que está numa cadeira que não pode nem levantar, Pai, Senhor, que o Senhor possa ir tocando nela agora, Pai, vai tocando no coração dessa pessoa, essa pessoa que está nessa rede, essa pessoa, Pai, que está debaixo de uma árvore agora, Pai, que ela possa ser tocada agora pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai curando essa pessoa, Pai, vai colocando, Senhor, as tuas mãos, Pai, vai derramando, Senhor, a tua graça sobre a vida dessa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Pai, amém, Deus, glórias a Ti, Senhor, amém, glória a Deus.